Fala, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco, esse aqui é o seu nosso canal. Eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe e principalmente assista o vídeo até o fim. O grande problema dessa geração de hoje, eu chamo de geração miojo. É aquela geração que quer tudo em 3, 4, 5 minutos e não tem paciência de assistir um vídeo de 10, de 15 minutos, né? Então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu quero falar acerca da importância da igreja, né? Fazer parte de uma igreja local, né, pode ser salvo, ou seja, é preciso ser salvo para fazer parte de uma igreja local? Bom, em primeiro lugar, o texto diz de maneira muito clara que para ser salvo é preciso, primeiro, se arrepender dos seus pecados. E para se arrepender dos seus pecados é preciso ter consciência de que pecou. Uma vez tendo consciência de que pecou, é preciso confessar esses pecados, né? E aí alguns falam que tem que confessar para o pastor, para o padre, tem que confessar para alguém. Os textos não são muito claros acerca disto, né? Os textos que falam de confissão, ele fala muito de uma forma subjetiva, né? E na maioria das vezes ele fala ou confessar a Deus ou que vinham publicando aos apóstolos os seus pecados. O texto não diz claramente que o apóstolo mandava que eles confessassem, né? Então, há uma lacuna teológica acerca disso. Mas é importante confessar pecados, né? E existem alguns pecados que a gente precisa falar com outras pessoas, até porque há uma necessidade de a gente estar, como é que eu vou dizer assim, sendo orientados acerca de certas coisas. Mas eu quero falar sobre a igreja. Quando foi instituída a igreja? Bom, 99% dos teólogos entendem que foi exatamente em Atos capítulo 2 que foi instituída a igreja quando o batismo com o Espírito Santo desceu. Esse é um ponto. O outro ponto é saber da importância de congregar-se numa igreja local. É muito interessante saber que Deus faz as coisas de uma maneira assim, muito, como é que eu vou dizer assim, com um padrão muito específico, né? Muitas coisas que são que existem a nível espiritual, elas também existem a nível local, a nível material, né? A Bíblia fala que não foi primeiro o material que veio existir, mas sim o espiritual, para que depois o material viesse a existir. A Bíblia fala da reunião da congregação dos santos, né? Ou seja, há, entre aspas, uma igreja no céu que se reúne, né? Então, por isso, é importantíssimo que uma igreja local exista para se reunir, né? O texto, ele vai falar lá em Hebreus capítulo 10, um texto muito conhecido, e não deixando a congregação como é costume de alguns, né? Ou seja, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus fala sobre a igreja. Olha, se o teu irmão pecar, vai, você e ele só, e tenta repreendê-lo. Se ele aceitar, ganhou o irmão. Se ele não quiser se arrepender, chame 2 ou 3, para mais uma vez tentar dissuadi-lo do seu pecado. E se mesmo assim ele não aceitar, né, fale com a igreja, né? Ou seja, antes mesmo da igreja existir, Jesus já falava sobre a igreja. Agora o mais importante, não quero passar de 5 minutos, né? Alguém pode de fato não ser salvo se não participar de uma igreja? Bom, isso é uma tese, porque não há uma base bíblica forte para isso. Eu acredito que tudo aquilo que você pode fazer e não faz, você corre o risco, sim, de perder a salvação, para quem acredita em perder a salvação, e de não ir para o céu. Como, por exemplo, se batizar. Todo mundo sabe que se batizar não salva, né? Se batizar não salva. Mas se você pode se batizar, né, e tem tempo para isso, que há igrejas que demoram 3 meses para se batizar, isso é uma conduta doutrinária dela específica, e há igrejas que se batizam na mesma hora que se converte. Porque, na verdade, biblicamente falando, os apóstolos faziam isso, né? Eles não esperavam 3 meses, né? Eles se batizavam na mesma hora que a pessoa acreditava no Senhor Jesus e largava os seus pecados, né? Então, se você tem condições, e se no teu bairro, se no teu país, a pregação do Evangelho é livre e você tem igrejas em diversos lugares, é impossível
você não conseguir achar uma que se adeque a você. Ah, mas a igreja é muito falha, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Ah, mas que os pastores são ladrões, e que não sei o que, bababá, perepô duro. Você já leu a carta do apóstolo Paulo a Coríntios? Então eu sugiro que você leia, porque lá está o pior de uma igreja. Lá o apóstolo Paulo revela o que é de muitas vezes uma igreja. E mesmo assim, ele não diz para aquelas pessoas largarem a igreja e ficarem nas suas casas como crente. Muito pelo contrário, ele a chama de igreja santa, né? Ele a chama de igreja imaculada, mesmo tendo muitos pecados nela, mesmo tendo muitos erros nela. Então, na minha visão, né, aquele que pode congregar-se e não se congrega, corre o risco, sim, de ficar de fora da congregação dos santos no céu. Aquele que não se batiza corre o risco, sim, de ficar de fora da congregação dos santos do céu, né? Ou seja, de fora da igreja de Jesus quando ele voltar. Mas é apenas uma tese, não estou afirmando nada de forma categórica, porque salvação, quem tira do céu e coloca no céu é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?